está falando de pessoas que vivem num canto mais barato, que comem comidas mais baratas. Será que realmente é compatível ou não? Deixa eu só concluir. Existem cantores, artistas, que pagam o pessoal da produção. Ele não ganha muito, mas ele paga o pessoal dele bem melhor do que os grandes artistas. Tem grandes artistas que exploram esses puxadores de cabo, montador de luz, pagam péssimo, pagam muito mal. Quem mais tem, mais quer. Mesmo que seja para o filho de tabela para a mãe, ele não quer se sentir enganado. É isso. Isso é importante a gente ressaltar também, como você falou, tem a questão da balança de valores e questão de imagem também, né? A imagem está sendo divulgada lá fora. A gente sabe que o Wesley realmente ganha um salário bom. Eu concordo na relação de ter que pagar sim os direitos, ele tem que pagar, mas a gente tem que ver a polematização que está sendo veiculada aí pela mídia. Ok, agora outra pergunta. Você falou dessa polêmica na mídia. Se ela não tivesse levado até a mídia, e nós estamos aqui também para fazer nosso papel, talvez ia ser muito fácil. De 9 ia passar para 3, sei lá. E realmente, cair muito. A gente fica realmente pensando, meu Deus, lá tem isso, aqui não tem, não sei o que e tal. Isso vai chamar mais a atenção dele. Tudo isso a gente leva em consideração, essa comparação. Então, se realmente a mãe não tem nada para ela, será que isso não fica muito desigual, não, gente? Até porque, imagine o seguinte, o João e a Maria. O João ganha, sei lá, você falou 600 mil, a Maria ganha 10. A criança, às vezes, eu vou deixar um menino lá de 6 anos só. Temático. Peraí, 10 mil, eu tenho que mostrar recibo e nota fiscal. Pois é. Que o 10 mil foi gasto com a criança. R$500, supermercado não é assim. é 500. A escola é 2 assim. mil, não sei o que, não sei o que. Deu 5, é 2.500 só. Pronto, é 2.500. Até porque para você levar, você é o tutor daquela criança, para você levar aquela criança para um local, você tem que ir com ela. Né? Isso. Você vai ter com ela, a babá, se a babá for com ela, a babá não vai lanchar não? Porque se for nessa pressão segurança, medonha, gente, segurança. Se for nessa pressão medonha, a mãe vira uma gerente do filho. Ela não é mãe. Que confiança é essa? E outra, vou lhe dizer outra coisa, olha. O pai pode ser o que for, tem muito pai gente boa no meio do mundo, mas não substitui a mãe, meu amigo. Não substitui a mãe. Um não substitui o outro. Não substitui. Na hora H é quem chega junto. Vai de uma hora à noite, uma madrugada, um remédio mais caro, um posto, remédio é sempre caro. Um plano de saúde. Ora, mas e é uma coisa que não tem como prever. Tá aí, você falou uma coisa certa, que realmente a gente gasta muito com remédio, porque o menino tá bom aqui hoje, pronto, começou uma doença, você não sabe o que é, começa um tratamento, e vai remédio. E não tá nada de pensão ali, é a mãe que banca mesmo. E não adianta a gente ser hipócrita aqui, 70%, 80% que paga pensão, acha ruim, era até gastando meu dinheiro, lá. Pouco tá ligando ele nem pro menino, pouco tá ligando nem pro filho. Aqui está se falando em valores altos, né? Essa semana no fórum, me chamou a atenção. Eu vi no balcão de uma vara um rapaz indo procurar a defensora pública e eu notei que ele realmente estava desesperado, porque ele estava sendo obrigado a pagar R$250 de pensão alimentícia. E aquele cidadão, ele deve ganhar um salário mínimo. E no orçamento dele faz falta R$250. Mas ao mesmo tempo, para a criança, faz falta também os R$250. E para a mãe, então é algo muito delicado. E o pai tem condição de trabalhar, né? De conseguir um trabalho mais, sei lá. E ele trabalha e tudo. Mas aí você tem que ver o seguinte, muitas vezes as pessoas estão brigando e tem que ver o que é por trás de cada interesse, de qual é a picuinha, porque o cara lá, R$250, uma pessoa ir atrás disso é porque necessita. E tanto o filho como o pai, como a mãe, os três necessitam. Agora, quando você começa a discutir por causa de milhares de reais, por causa, tá entendendo? Às vezes é um pouco de bom senso também, é um pouco de olhar para o lado do outro. Uma coisa que acontece muito, eu observo isso muito, na advocacia, na vara de família. Um cidadão é casado, tem 3 filhos, separa, divorcia.
constitui nova família. E aí ele tem 2, 3, 4 filhos na outra família. Ele começa a negligenciar a primeira família. Com certeza. Principalmente se ele separar dessa primeira esposa com os filhos muito novos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se ele separa já com os filhos maiores, de 15 anos, 16 anos, já tem um vínculo, um laço que ele não consegue se desvencilhar tão fácil. Mas se ele se divorcia com um filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele realmente, se ele não vigiar nisso aí, não souberem trabalhar muito bem, ele cria um vínculo com a outra família e vai refletir no financeiro. Até porque, como ele falou, muitas vezes a mulher chega para dizer, não, mas peraí, o nosso filho aqui... E ele talvez não tenha sabedoria o suficiente para dizer. Aqui eu não estou falando de ninguém específico. Claro. Ele que eu falo é o exemplo que eu estou dando. Claro. Ele chega e diz, Claro. olha, tá certo, pois vamos diminuir lá. E aí eu vejo muitas vezes porque é o seguinte, eu advogo crime e família, são 2 minhas especialidades. A audiência de crime é uma tranquilidade. O promotor chama o réu de senhor, o réu chama o promotor de doutor, de excelente, é uma cordialidade. Agora, audiência de família... Quando vem a sogra... Audiência de família, você chegar e diz para a cliente, olha, não, tenha calma, não fala nada. Ela com 2 minutos bate a mão no balcão e diz, eu vou lhe matar, pro ex-marido. Então, assim, é algo realmente explosivo, envolve sentimento, envolve mágoa, envolve tudo, e você não pode deixar respingar na criança. Envolve desprezo. Porque vai ter a questão psicológica da criança, vai entrar na questão financeira da criança, porque vai... Eu tenho um caso onde eu vejo a filha chorando porque na casa da mãe não tem tanto, na casa do pai tem, e vice-versa. E muitas vezes ficam usando esse joguete com criança, que é um absurdo. Quando a criança vai na casa do pai que separou que tem outra, quando ela volta de lá para cá, a mãe pergunta, como é que ela te tratou? Não é nem como o pai tratou, E aí, não. pronto, importante. E aí descamba, já peguei vários casos, que descamba para a questão criminal. Exatamente. Tá entendendo? Entendi. A madrasta cria uma picuinha com a criança, a mãe cria uma picuinha com a madrasta e leva para a delegacia para dizer que aquela madrasta deu um beliscão na criança. Nobre colega. Que contra a Peraí, criança é só grave. deixando claro... Só para exemplificar, claro. Alexandre Nardoni, o caso foi exatamente esse. A menina foi jogada do prédio exatamente por atritos entre a madrasta e a filha. Mas só deixando claro que a gente vereador para essa história, mas a gente não está falando que isso acontece, pelo amor de Deus. Deixa Não, bem aqui são claro. casos hipotéticos. No caso aí do Wesley da... Né? São casos Giovanni, hipotéticos. você quer falar? Ele Quero. Pronto, eu queria falar em relação a isso em questionamento de valores, né? Porque ela tem uma vida artística também. Porém, o valor que ela ganha é completamente bem menos desproporcional do que ele ganha, entendeu? E o que é 9 mil reais pro Wesley Safadão? Existe uma jurisprudência já bem antiga, né? Está sendo modificado já, que fala o seguinte: se você tem, eu não sei como é o caso deles, se você tem apenas um filho, né? Você se separou, tem um filho, é 30% do que você ganha. É uma Era isso também que eu jurisprudência queria antiga. falar. 600 mil reais puxou, 6 vezes 3, 18, 180 mil pro Pirrete. Mas aí o que acontece é o seguinte: isso é uma jurisprudência antiga que tem que ver caso a caso. Por exemplo, eu vi um caso seguinte: eu advoguei um caso em que o rapaz, o cidadão que pagava a pensão, ele tinha um salário de 2, 3 mil reais por mês, certo? Então ele pagava 30% do salário dele, não tinha confusão, não tinha problema. Aí ele passou no concurso para promotor do Ministério Público. Aí o salário dele saltou de 2, 3 mil reais para 20 e poucos mil reais. Por isso que eu não faço concurso. E aí automaticamente 30% já era, e ele entrou imediatamente. 30%? Sério? Isso, e sim. Então ele entrou imediatamente com revisional para minorar a pensão. E ele conseguiu. Porque ele mostrou na justiça o quê? Não. 30% de 20 e poucos mil reais, essa criança não precisa de tudo isso. O padrão de vida dela, ele provou, tem que provar. Sim. Ele provou, o padrão de vida dela é esse. Tudo bem, tem que melhorar um pouco agora, tem, eu estou ganhando mais, mas também não é para ser mais 30%. Vamos baixar para 15%. Certo, e o contrário? Porque, de repente, a gente Perde não o sabe padrão. da vida de É. ninguém, né? Eu ganhava 2x, agora eu estou ganhando meio x. Aí eu entro realmente, vamos Aí lá rever houve a esse modificação gasto. expressiva na sua condição financeira. Aí cabe a revisional. A revisional. Uma coisa que tu perguntou, né? E eu? Qual é a minha parte? Eu não ganho nada, nem um valorzinho. Aí que tá. Porque ele paga o valor que tem que dar por direito, que é o valor alimentício, e fora disso, ele ainda paga algo a mais para ela. Entendeu? Ele pagou um carro, ele pagou um salão para ela, entendeu? Além do que é para ele pagar, ele ainda ajuda ela com Mas o não trabalho. podemos confundir duas coisas. Nós não podemos confundir uma coisa graciosa, uma coisa que eu dou porque eu quero, Por direito, para minha e outra por ex-mulher, direito. ou para a mãe do meu filho, que é o que acontece na ex-mulher, tá dando para a mãe do filho.
Né? Se é isso aí, eu não sei do caso, não conheço. Se é isso aí que você está falando, eu não posso confundir. Eu não posso confundir uma coisa que eu dei de forma graciosa com uma obrigação que eu tenho juridicamente sentenciada por um juiz, homologada ou mandado por um juiz. Eu não posso confundir uma coisa com outra. Existe um brocado jurídico que diz: quem paga mal paga 2 vezes. Então, se eu pago 10 mil reais de pensão alimentícia e eu dou 10 mil todo mês, nunca peguei um recibo, eu vou pagar de novo. É verdade. Ou então, se eu pago e quero compensar em outra coisa, não, mas é porque eu dei um carro, não, mas é porque eu dei não sei o quê. A obrigação, isso aí foi gracioso. Foi minha. A obrigação é aquele alimento definido e fixado na sentença. Eita, E é o que está acontecendo. Tudo. E é o que está acontecendo. Agora vem uma pergunta boa, viu? Vem uma pergunta muito boa, uma curiosidade realmente. Você falou aí da graça, né? Que a pessoa faz. Então, se também teve nota dizendo que, eu até vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre essa questão das prisões, né? Dos artistas, das pessoas famosas que já foram presos ou quase foram presos por não pagarem. Porque se tem uma coisa que funciona nesse Brasil, pensão alimentícia, é preso mesmo. Se o salário mínimo funcionasse como pensão alimentícia. Não tem esse negócio, né, de ser famoso, parece os Estados Unidos, nesse caso, realmente. Então, é o seguinte... Disseram aí realmente uma nota, eu vi uma nota dizendo que ela pediu, já que ele não estava pagando os 9 mil, estava pagando apenas 5 e pouco, porque estava dizendo que estava tirando o da escola, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então tem a pergunta, né? Essa administração é dele, é dela? Será que ela pode realmente pedir aí, entrar na justiça e pedir para que ele seja preso? Será que ela tem esse poder de pedir ou não? Alguém tem alguma opinião sobre o nosso debate hoje? Camila já estava me Tem, falando, Camila? falando já que ela tinha. É uma passando para outra. Eu não quero esse bucho não, bucho é teu, bucho é teu. Ninguém quer falar então? É isso? Não, melhor não. Comentar. Melhor não. Será que meu amigo Leican responderia essa verdade? Olha só, faz aí. Oh, essa verdade não está no jogo. Eu estou só perguntando informalmente. Se você quiser responder sim, se não, tudo bem. Vou guardar as minhas palavras, mas o que a gente tem que aplaudir é aquele rapaz ali, ó. Eu tô de olho naquele cara, tudo que ele tá falando. Tô lembrando aqui, parece que são palavras da minha mãe, com palavras do juiz naquela época turbulenta que foi o início, né? Até quantos por cento vai ser acertado sua pensão, meu filho? No início era 13%, minha mãe queria dar um mortal para trás e uma voadora no meu pai. Como é que com 3% eu vou cuidar da vida dele, né? E ter dinheiro para administrar? Imagina os meus sonhos, eu saí da minha casa com 13 anos de idade, quando eu queria ir pro Rio de Janeiro ser artista, né? Trabalhar na televisão. Ele falou assim, meu pai falou assim, vocês vão cavar um buraco sem fundo lá. Porque ele imaginou que ele ia ter que desembolsar mais alguma coisa, né? Para esse sonho acontecer. Na verdade, minha mãe foi muito guerreira. Trabalhou em 3 empregos para sustentar a nossa família, que parabéns. Foi difícil. Eu tive que trabalhar com 14 anos de idade. Então, assim, às vezes o pai não tem a consciência mesmo, né? Às vezes precisa ver a justiça bater na porta, porque a mãe, muitas mães do nosso Brasil estão dentro de casa com medo de apanhar, né? Estão com medo de correr atrás dos direitos. E eu acho que isso não pode acontecer mais. Claro que a mídia está aí para mostrar tudo, não é? Como artista, eu imagino que nessas horas a gente tem que tentar não expor tanto a nossa vida pessoal, se possível, né? Tentar resolver dentro de casa, dentro do juiz, de uma forma mais... para que se preserve o futuro da criança, né? Para não ser na escola com 15 anos, você é o filho do casal que briga, né? Para você estar aqui. Verdade. Então tentar não fazer da vida tanto, dessa né? criança uma grande novela, né? E sim resolver logo isso da forma que tem que resolver, pelo amor de Deus. Com certeza. Guilherme, fica em pé que tu vai cantar. E, ó, Olha aí. depois do intervalo, eu volto com a pergunta que eu fiz antes do Desafio Fashion, hein? Será que a Milady tem realmente, hoje, né, diante do que foi dito aí nas redes sociais, que a pensão é 9 mil, está sendo dada 5.400, e será que hoje, por conta disso, ela pode sim entrar com pedido de prisão, sim ou não? Daqui a pouquinho eles vão falar sobre isso, e o Guilherme vai cantar, sai daí não, a gente volta já já. Simbora! Essa pra quem tem cama de casal em casa, mas tá solteiro, hein?
Ontem eu tava com vontade de me apegar, mas peraí, acabou de passar. Ontem eu tava com vontade de me apegar, mas peraí, acabou de passar. Cama nova que eu comprei só pra dormir com meu amor, eu não inaugurei. Não tem problema, deixa ela ir. A mulherada vai gostar, a mulherada vai curtir. A minha cama é de casal, mas eu tô solteiro. Eu tô solteiro. A minha cama é de casal, mas eu tô solteiro. Visita todo dia, dando trabalho. A minha cama é de casal, mas eu tô solteiro. Eu tô solteiro. A minha cama é de casal, mas eu tô solteiro. Visita todo dia, dando trabalho ao porteiro. Dou trabalho demais. Vem comigo assim, ó. Ontem eu tava com vontade de me apegar, mas peraí, acabou de passar. Ontem eu tava com vontade de me apegar, mas peraí, acabou de passar. A cama nova que eu comprei só pra dormir com meu amor, eu não inaugurei. Não tem problema, deixa ela ir. A mulherada vai gostar, a mulherada vai curtir. Mas eu tô solteiro, eu tô solteiro. A minha cama é de casal, mas eu tô solteiro. Visita todo dia, dando trabalho. A minha cama é de casal. Eu tô solteiro. Melhor ficar solteiro. Ser filho tem que tomar um cuidado, né? Não é verdade?